Bom dia a todos, apresentando o índice do Teologia da Perfeição Cristã. Um livro traduzido do original Teologia de la Perfección Cristiana, do Padre Antônio Rui Marinho. Já estamos na terceira edição, a qual agradecemos à editora Bach. A tradução é em parte do Sr. Dalton Zimmermann e na maior parte Flávio Mamede Pereira Gomes, com revisão de Murilo Rezende, entre outros. Dedicado à Imaculada Virgem Maria com afeto filial. Carta prefácio do Padre Gargulho Lagrange, do Padre Filipon, um juízo crítico de Dom Baldomero Jiménez Duque, e uma pequena nota sobre a edição brasileira. Se der tempo eu ainda passo. Um grande resumo histórico e bibliográfico, simplesmente passando por todos os livros de espiritualidade ascética, mística, de todas as escolas de teologia e espiritualidade da Igreja Católica. A primeira parte é a definição da matéria, uma explicação sobre a natureza, a teologia da perfeição cristã. E chegamos então na primeira parte, que são os princípios fundamentais da vida cristã, que é o fim da vida cristã, alcançar a santidade, sim. De que modo podemos entender a santidade? De várias formas, equivalentes, porém relevando algum aspecto. A inabitação da Santíssima Trindade na alma do justo, a configuração com Jesus Cristo, a perfeição da caridade e o papel da Virgem Maria em nossa santificação. Quinto, a Igreja enquanto corpo místico de Cristo. Na segunda parte, o organismo sobrenatural e a perfeição cristã. O que é o organismo sobrenatural? A graça santificante, como hábito, mas não sendo um princípio operativo. Tem as potências sobrenaturais, que são as virtudes infusas, e os dons do Espírito Santo. Excelente quando ele mostra as relações entre os dois. Depois vai explicar o que são as graças atuais. No próximo capítulo, a perfeição cristã em si mesma, seu sentido etimológico, sentido real, se é obrigatório a todos, e os graus de perfeição cristã. O que se requer para a perfeição cristã? Vai falar que a perfeição cristã ocorre mesmo na fase, digamos assim, predominantemente mística. Ele vai falar dessas relações entre a perfeição cristã e a mística. Depois, como é esse desenvolvimento normal da vida cristã? Dá uma ideia geral, desde ao redor do castelo, caridade incipiente, caridade proficiente e perfeita. O livro primeiro, sobre o aspecto negativo, é a luta contra o pecado. São os aspectos negativos, são aqueles que devemos combater e vencer: o pecado, o mundo e o demônio. A luta contra a própria carne, que seu duplo aspecto, a sede insaciável de prazer e horror ao sofrimento. Depois, a purificação ativa das potências. Continuando aqui. Bom, a ideia é mostrar o índice. Livro segundo, aspecto positivo da vida cristã. Os principais meios de santificação, os sacramentos, a oração e o mérito sobrenatural a partir da prática das virtudes. Vai falar detalhadamente sobre cada um deles, qual a natureza, noção, divisão, ordem, a graça que conferem, e dos sacramentos em geral. Então, muito, muito bom mesmo esse capítulo. Prática das virtudes e dons do Espírito Santo. Vai falar muito sobre a virtude da fé e dos dons do Espírito Santo que tem relação com ele. Virtude da esperança, caridade, virtudes morais, prudência, justiça, fortaleza, temperança. A virtude da justiça, ele fala muito da virtude da religião,
Isso. Virtude da fortaleza e o dom da fortaleza, que são duas coisas diferentes. Virtudes da temperança, ele coloca a humildade entre as virtudes ligadas à modéstia. Interessante. Ele dedica um capítulo muito extenso sobre a oração e muito importante sobre os graus de oração. Vocês vão ver dos principais meios de santificação, que são os sacramentos, as virtudes e a oração. A maior parte do povo católico faz apenas oração vocal. É importante ter uma vida de oração meditativa. Por isso nossa editora lançou as Meditações de Santo Afonso e tantos outros livros de meditação. Mas existe uma definição muito precisa, sem a qual a meditação vira apenas uma leitura espiritual, que não é nem oração. Muita atenção nisso. Mas é o trabalho para uma vida inteira. E de degrau em degrau. Oração contemplativa, quietude, união. Oração dos grandes santos. Meios secundários. Fatores psicológicos que afetam o entendimento. A presença de Deus, o exame de consciência, que afetam a vontade. A energia de caráter. O desejo de perfeição. A conformidade com a vontade de Deus, que é praticamente uma definição de santidade. E a fidelidade à graça. Fatores fisiológicos, melhoria do próprio temperamento. Hoje em dia se fala tanto de temperamento, sendo que qualquer um desses outros meios que afetam a inteligência ou a vontade são muito mais importantes. Meios secundários externos de perfeição, plano de vida, leitura espiritual, amizades santas, apostolado, a direção espiritual. Ele dedica um longo capítulo sobre isso. Resumindo, o diretor espiritual tem que ser um sacerdote preparado para isso. Apêndice, discernimento dos espíritos, algo bem próprio dos jesuítas. Livro terceiro, a perfeição cristã nos diversos estados de vida, sacerdotal, religioso, secular. E por fim, quarta parte da obra, os fenômenos místicos extraordinários, causas desses fenômenos, que são graças gratis date. Vai analisar cada um deles. Enfim, é um livro muito extenso, muito completo, muito bem estruturado, simplesmente sem par. Eu sou suspeito para falar, mas é muito melhor do que o Teologia Ascética e Mística do Tanqueray. Que eu talvez nem possa falar isso porque não li o Tanqueray. Eu conheci a teologia da perfeição cristã primeiro. E sou fã dessa obra. Então, conclusão, esse livro precisa entrar na sua vida de estudos como o livro mais fundamental. Um abraço, fiquem com Deus, salve Maria.